Isaías capítulo 8, versículo 9. Não, é o 19 mesmo. Por que vocês vão consultar feiticeiros e médiuns para saber o futuro? Eles falam, resmungam, mas não dizem nada. Por acaso precisamos receber mensagem de espíritos? Por acaso os mortos podem revelar o futuro aos vivos? Bom, aí você já viu, aí você já entendeu qual que é o olhar da própria palavra de Deus com relação ao espiritismo, né? Ou seja, a Bíblia condena toda a prática que envolva comunicação com mortos. Ponto. E o texto de referência que nós vamos usar está em Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 a 14, e eu também quero botar aqui para a gente ler junto. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 ao versículo 14, vai dizer assim: por exemplo, não viverá o israelita que entregar seu filho ou filha para ser queimado em sacrifício aos deuses. Também nenhum israelita poderá fazer parte das seguintes práticas: adivinhar o futuro e coisas secretas, ou ler a sorte das pessoas, invocar espíritos para pedir a ajuda deles, praticar feitiçaria ou fazer encantamentos ou trabalho de médium, magia ou consulta aos mortos. Aquele que pratica coisas desse tipo causa repugnância ao Senhor. É justamente por praticarem essas coisas que ele está expulsando essas nações das terras delas. Vocês devem permanecer santos perante o Senhor. Estas nações que Israel irá dominar e destruir dão ouvidos a todo tipo de magia e de adivinhações, mas o Senhor, o seu Deus, não permite tais práticas. Esse é o nosso texto. Olha só, isso de certa forma, gente, serve como serve como um recado para a gente também, não é? Nós temos que entender, e foi o que nós ouvimos na semana passada, na introdução aqui, que a Bíblia, ela interpreta a Bíblia e a Bíblia tem resposta para todas as nossas necessidades. O que leva uma pessoa, muitas vezes, até mesmo pessoas com experiência cristã, religiosa, procurar uma seita, é a facilidade que eventualmente elas podem encontrar para ter respostas a perguntas que elas estão fazendo e que elas mesmas não querem dar as suas respostas. Então, toda seita e toda heresia, ela vem com uma proposta muito atraente e esse negócio da gente saber o futuro, da gente ter resposta para os nossos anseios, ouvir alguma coisa que já foi dita para a gente mais de 2000 anos atrás, nos coloca muitas vezes em situações de fragilidade diante desses enganos e dessas mentiras que Satanás tem contado, cantado e ludibriado tantas pessoas. O espiritismo é uma das heresias que mais crescem no Brasil justamente por essa atratividade, não é? Imagina vocês, já parou para pensar, você ter a oportunidade de conversar outra vez com aquela pessoa que você amou, que você ama, eternamente vai amar, de repente a pessoa foi, daqui a pouco a pessoa está mandando mensagens para você, está cuidando de você. Fala a verdade, gente, se isso não é um negócio atrativo, mas é uma mentira. Então, os defensores dessa seita citam textos da Bíblia Sagrada argumentando que a Bíblia é um dos maiores repositórios de fatos espíritas de toda
bibliografia religiosa, ou seja, pega tudo que você entende sobre religião. Quer aprender sobre o que é espiritismo? Procura a Bíblia, a palavra de Deus. É assim que eles... Olha a força da defesa deles com relação ao espiritismo. Falou, o quê? Espiritismo? Você vai enxergar o espiritismo na Bíblia de capa a capa. Não é? O espiritismo é uma religião cristã. Esse é o discurso. Porém, hoje mesmo, nessa lição, nós veremos que eles fazem interpretações equivocadas da Bíblia e que o espiritismo não tem absolutamente nada de cristão. Vamos olhar um pouquinho para a história do espiritismo. Para alguns teólogos, o episódio registrado em Gênesis capítulo 3, que relata a queda do homem, foi a primeira sessão espírita acontecida no mundo. Presta atenção. Quando foi que o espiritismo começou? Lá com Adão e, na verdade, com Eva e a serpente. No momento em que a serpente se prestou ao trabalho de médium, interlocutora, porque o médium, né, é o interlocutor, e Satanás de guia. Ou seja, Satanás era o espírito, a serpente era a médium e Eva era o objetivo. Ali nós temos o primeiro episódio da realidade espírita dentro da Bíblia. Mas há registro, inclusive, de práticas espíritas em várias civilizações antigas, anteriores, inclusive, a esses relatos. Porém, o espiritismo, como doutrina assim, organizada, estruturada, teve o seu início no século XIX. O espiritismo moderno é aquele que nós estamos vendo hoje. E os espíritas afirmam que durante o século XIX houve uma grande leva de manifestações mediúnicas nos Estados Unidos, na Europa, e tais manifestações consistiam, em sua maioria, em sons estranhos, pancadas e objetos que moviam ou levitavam sem nenhuma causa aparente. Eu me lembro que criança ainda, né? Eu ouvi muitos filmes, a gente viu muitos filmes e muitas informações a respeito disso aí. O século XIX, especialmente no seu começo, foi muito recheado. E entre tais acontecimentos, o que mais ganhou assim, notoriedade foi o caso das irmãs Fox, lá na América do Norte. As irmãs Margaret e Kate Fox diziam ter visto as mesas girando e ouvido pancadas na casa em que moravam. E quando elas faziam perguntas, elas recebiam respostas mediante estalar de dedos, né? Elas faziam uma pergunta, aí estava a resposta. E elas afirmaram que tinham a sensação de estar se comunicando com o mundo invisível dos mortos. Então, foi assim que começou essa onda aí do espiritismo. Vamos falar da doutrina, né? A doutrina, o dogma para o espiritismo. Nós falamos a semana passada que heresia é aquilo que é uma mentira ou uma meia-verdade infiltrada tentando subverter um dogma. O dogma é uma verdade bíblica que deve ser obedecida e seguida por os adeptos e os membros daquela religião. A heresia já tem a ver com a discordância com outros grupos dominantes. Por exemplo, os católicos, por exemplo, a alta cúpula católica, eu já ouvi dizer, e escritos já li também, dizendo que os evangélicos operam dentro de uma heresia. O nosso olhar para a igreja, para alguns sacramentos, soam como heresia para a doutrina católica. E assim como nós também, não estamos aqui hoje, embora falaremos aí para frente também do catolicismo, para a gente também heresia aquilo que está fora desse comportamento. Então a doutrina, aquilo que rege, aquilo que é a espinha dorsal da crença do espiritismo,
não é? Baseia-se em grande parte na obra de Hippolyte Léon Denisard Rivel. Eu sei que tá escrito o nome, tá errado aí, tá? Mas tira esse primeiro Léon que tá aí na apostila, tá? E o nome é Hippolyte Léon Denisard Rivel, se essa é a pronúncia, né? Em 30 de abril de 1856, ele assumiu o pseudônimo de Allan Kardec. Nós temos aqui um centro espírita em Ponta Porã chamado Allan Kardec. Não sei se você já viu. Presta atenção ali por onde você costuma frequentar, por perto aqui da cidade, você vai encontrar. E por acreditar ser ele uma reencarnação de um poeta celta com este nome, ele publicou em 1857 o Livro dos Espíritos. Através dessa obra, Allan Kardec introduziu no Espiritismo a ideia de reencarnação. Bom, então, falar com espíritos era uma ideia antiga, mas o espírito voltar a viver, isso é uma introdução de Allan Kardec lá no século XIX, em 1857. Ou em 1864, ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. E esse livro compõe-se de 28 capítulos, sendo 27 deles dedicados, segundo o Espiritismo, à explicação dos ensinos de Jesus. Então, é assim, você quer saber sobre as parábolas, sobre o ensino, sobre a vida de Jesus? Leia segundo o Espiritismo, segundo os Evangelhos. Ali tem tudo. Essa é a palavra da seita para os seus adeptos. E aqui no Brasil, o Espiritismo é considerado o maior país espírita do mundo. Olha só, o Brasil é considerado o maior país espírita do mundo. Em 1865, Luiz Olímpio Teles de Menezes fundou em Salvador, Bahia, o primeiro centro espírita. E em 1873 foi fundada no Rio de Janeiro uma sociedade espírita da qual surgiram outros grupos. 10 anos depois, começaram a publicar a revista O Reformador, que ainda hoje é o órgão oficial dos espíritas brasileiros, né? O órgão de comunicação. Dentre os principais médiuns brasileiros destaca-se Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, com raríssimas exceções, não deve tê-lo conhecido, né? Acho que todos nós o conhecemos. Agora não me lembro, nem pesquisei quando morreu, mas eu conheci, o vi, não é? E ele foi o autor de diversas obras psicografadas. A obra psicografada é o seguinte: o espírito, não é, dita para você e você escreve a obra, inclusive em algumas situações com a caligrafia. Olha, gente, presta atenção, com a caligrafia daquele espírito que está ditando a obra para você. Além dele, ganhou notoriedade José Pedro de Freitas, mais conhecido pelo apelido de Zé Arigó, que efetivava supostas curas e cirurgias mediúnicas, segundo ele, pela incorporação no espírito do médico alemão conhecido como Dr. Fritz. Extraordinariamente chocante, assim, não é? A gente vê ele arrancando coisa das pessoas e um negócio muito impactante mesmo. O Zé Arigó, que fazia isso em nome desse doutor incorporado, né? Ele recebia o espírito encarnava nele e aí o doutor ia fazer as operações. Outro grande divulgador da doutrina espírita no Brasil é Divaldo Pereira Franco, que após a morte do brasileiro Chico Xavier tornou-se a figura mais representativa do espiritismo em todo o mundo. Muito bem. Quais são as divisões principais do espiritismo, né? Então, o espiritismo é assim, tem muitas raízes, mas algumas são principais. O espiritismo, eu estou chamando de espiritismo comum,
eu até diria assim que é o espiritismo branco, sabe? Espiritismo branco que vai mexer com o quê? Com a quiromancia. Quiromancia é o ato de ler a mão e predizer o futuro de uma pessoa. Tem esse grupo nômade aí, os ciganos, né? Tem a prática da quiromancia. Ele é uma vertente, ele é um desdobramento da ideia do espiritismo. Além da quiromancia, tem a cartomancia. Jamais até tão comum também como a quiromancia, a gente vê bastante, que é adivinhação usando um baralho de cartas. Forma de cartomancia surgiram logo após a introdução das cartas de baralho na Europa, lá no século XIV. Já tinha essa brincadeira. E os praticantes da cartomancia, né, eles geralmente são conhecidos como cartomantes. São os cartomantes. É uma vertente, é um desdobramento também do espiritismo. E tem também, que eu estou aqui classificando como espiritismo comum, eu chamaria de espiritismo branco, né? Aparentemente assim inofensivo, mas são mentiras também, é a hidromancia. A hidromancia é o método de adivinhação por meio da água, né? Hidro já está falando aí, água. E incluindo a cor, o fluxo, o refluxo ou as ondulações. Como que é? Você joga uma pedra na água, entendeu? Bota numa bacia lá, você joga uma pedra ou pedras naquela água e dependendo do movimento da água, você vai fazer a adivinhação da vida das pessoas, tá bom? Então, essa aí é a hidromancia e é um vertente aí, um chamado dentro da área do espiritismo comum. Agora tem também o baixo espiritismo, que daí já é um negocinho, aí a coisa já começa a ficar pesada já. E eu, embora esteja aí separado no seu material, o voodoo e o candomblé, há alguma similaridade. E essas religião, né, ela cultua os antepassados e entidades conhecidas como loas. O voodoo é parecido com o candomblé, portanto, no que diz respeito aos rituais, que são marcados pela música, a dança, muita comida, e quem conduz esse ritual é um líder homem, né, denominado Hogan, ou uma líder mulher, Mambo. E na cerimônia, os participantes entram em transe e incorporam os loas. Existem os loas bons e os loas ruins. Então você já vê que aí já não é mais aquele negócio, já não é mais uma mentira, assim, entendeu? Embora toda mentira tem pai, está completamente ligado com ele e é mortal. A mentira é mortal. Mas aqui já começa a mexer com um negócio mais pesado mesmo, não é? Então, e além disso, eles comem animais sacrificados. E aí as histórias do voodoo, por conta, né, do comportamento, né? Você já sabe, né? Agulha, gente espetando, fazendo maldade aqui. Eu conheci um pastor convertido que ele participava do baixo espiritismo e ele dizia que alcançava a maldade na vida de muita gente com os trabalhos que ele fazia. E olha, deixa eu avisar um negócio para você. Você fica sossegado, tá? Você fica em paz. Mas se não tiver Jesus no coração, pega, viu, gente? Tá bom? Simples assim. Pastor, isso é onda, pastor. Isso aí é pura firula. Não é firula, não. O mal é real e é mortal também. Agora, se você tem Jesus no coração, nós só estamos aprendendo isso aqui para defender as pessoas, tá bom? Para libertar as pessoas. Você está livre em nome de Jesus. Tem essa convicção aí, tá bom? Então, dentro do baixo espiritismo também tem a Umbanda. A Umbanda é uma religião afro-brasileira que
sintetiza o culto aos orixás e aos demais elementos das religiões africanas, e em especial Yorubá, com indígenas, mistura coisas cristãs, porém as coisas não são definidas por ele. Então a Umbanda é meio que uma lambança, assim, tem um pouquinho de ações cristãs, tem um pouquinho de tendências afro-brasileiras, indígenas. Essa é a Umbanda, mas o mesmo propósito é esse, através da mentira, manter as pessoas prisioneiras àquilo que, se é mentira, vai lhes trazer morte. E tem a macumba, né? Você já viu falar da macumba. Agora, a macumba, gente, a macumba na verdade não é uma vertente. Macumba é um instrumento de percussão. Eu nem sabia disso aqui, que a macumba era um instrumento de percussão de origem africana. E não sei se você conhece o reco-reco, né? Reco-reco, tap, 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 assim, aquele, a macumba. Então, todo mundo que faz trabalho dentro dessa e opera alguma coisa é chamado de macumbeiro. Então, o termo macumba, ele passou a refletir também de forma pejorativa as oferendas religiosas ligadas às religiões de matrizes africana. E macumba você já deve ter visto por aí, né? Você está passando numa encruzilhada, tem uma cabeça de bode, tem uma galinha morta preta lá, tem um charuto, tem uns negócios. Isso é macumba. Por isso que o pessoal diz, não, aquilo ali é um macumbeiro. O macumbeiro provavelmente é um adepto de uma seita dentro daquilo que nós estamos chamando de baixo espiritismo. Então, macumbeiro é aquele que é aquele que desenvolve trabalhos, e por isso é chamado de macumbeiro. No candomblé seria o ebó, o padê, e na Umbanda eles chamam de despacho, né? Eu estava passando ali, eu vi um despacho. Não tenha medo de despacho também, tá, gente? Você passar na encruzilhada, tem gente que já me procurou para eu fazer oração porque ficou com medo, porque passou numa encruzilhada. E uma vez uns amigos aqui, um soldado paraguaio, os amigos acharam uma situação dessa, né? Eles estavam de serviço e aí estavam passando lá e eles escreveram o nome desse amigo e colocaram na boca do sapo. Lá tinha um sapo morto com a barriga para cima. Esse é um despacho. Isso aí é coisa da Umbanda, isso é coisa do Candomblé, que é uma vertente do espiritismo, encaixado naquilo que nós estamos chamando de baixo espiritismo. Meus irmãos, meus amigos, esse camarada chegou com um olhão desse tamanho, pedindo por socorro, e ele achou que ia morrer. Ele deixou, olha, para você ter uma ideia, soldado paraguaio, em dia de serviço, apareceu no gabinete com a sua farda. E tudo malandragem dos amigos dele, depois a gente foi saber mais tarde, né? E crente, não era crente, na verdade, assim, amigo do evangelho, tá bom? Enfim. Agora, a quimbanda também é designada, que faz parte do baixo espiritismo, é a prática do culto de Exus e Pombagiras. Quimbanda é um conceito religioso afro-brasileiro com raízes na mitologia bantu, ainda controverso quanto à sua real definição na atualidade, tá? Então a quimbanda é pesadona mesmo, aí é Exu, é Pombagira, isso aí é maldade, é prostituição, aí é bebedeira, isso é espírito da pior qualidade. Tanto é que na Umbanda você pode participar, no Candomblé. Vou ali, tem um centro ali, você pode ir. Na Quimbanda não, na Quimbanda você precisa passar por uma iniciação
Você precisa ser preparado primeiro para depois entrar na prática da quimbanda, para vocês terem uma ideia de como isso é pesado, tá bom? Gente, isso tá por aí, viu? A gente não percebe, mas esse negócio tá por aí. Tem gente muito perto da gente sofrendo com entes queridos que tiveram a mente assim formatada. Eu acho, porque essa para você ver o perigo desse negócio. Recentemente, eu e pastor Gilmar, sem querer expor naturalmente aqui, espero que não está sendo indelicado e espero que a pessoa entenda que nós, ao máximo para não haver identificação, mas nós fomos fazer uma visita a uma pessoa que foi para a prática desses negócios aí. E, gente, a ideia que eu tive, o pensamento que eu tive é que alguém formatou a mente daquela pessoa. Negócio complicado. E não é uma questão de possessão, porque quando nós estamos lidando com espíritos ruins e a pessoa está possessa, ela está possuída por Satanás, o problema acabou. Por que o problema acabou? Porque aquilo já não tem nem mais a ver mesmo com você. Você chega lá e você diz em nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, você vai de retro, Satanás, sai, vai para o seu canto, some daqui, em nome de Jesus. Queridão, querida, não tenha medo. Agora, quando mexe na psique, quando desequilibra os neurônios, os pensamentos, o equilíbrio, é um negócio muito triste, muito duro. Muito difícil, né? Então a gente acaba sofrendo bastante também. Gente do bem que foi encontrar resposta para os seus anseios no lugar que não deveria. A impressão, eu não sou médico, não sou psicólogo, então não vou dar uma de louco aqui diagnosticando ninguém, mas a impressão que eu fiquei é que aquela pessoa teve a sua mente formatada. Tá bom? É a minha ideia. E existe também o espiritismo científico, ou autoespiritismo. Né? E aí já é um negócio mais elaborado, né? A questão do esoterismo, que é um conjunto de tradições, de interpretações filosóficas, das doutrinas. Então, tem gente que faz parte disso e, de certa forma, ele nega que o espiritismo seja uma religião, uma seita. Não, é uma ideia filosófica. Isso também é muito difundido, tanto o esoterismo como o teosofismo, não é? Que é o estudo, vamos chamar assim, da teologia que envolve essas religiões e essas seitas aí. E por fim, tem o espiritismo kardecista, que é o que mais se alastra, o que talvez esteja mais perto da gente, dentre essas divisões. E no espiritismo kardecista, o que a gente vê? Ele tem a pretensão de ser a terceira revelação de Deus à humanidade. Modesto, né? A primeira revelação, segundo os espíritas, teria vindo através de Moisés. A segunda, através de Jesus. E a terceira, através do espiritismo, pela instrumentalidade de Allan Kardec. Lembra que a semana passada nós falamos, você quer identificar uma seita? Uma das características é que ela acha que ela é o máximo e ela está acima, ela ignora Jesus e ela se coloca como autoridade cabal sobre aquele assunto? Pois então, ou seja, eles têm a pretensão de igualar a figura de Allan Kardec e seus ensinos à pessoa de Jesus Cristo e a sua obra. Eles definem Jesus apenas como um médium excepcional. Jesus não é o Filho de Deus para eles. Jesus é um médium. Eu acho, gente, estou aqui tentando lembrar, a gente vai ver sobre isso aqui, eu não estou lembrando de nenhuma seita que diz que Jesus é Filho de Deus. E a Bíblia diz Jesus Cristo, Filho de Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Esse é o ensinamento da palavra. Eles ignoram isso aí. É um médium incrível, mas não é Deus.
como foi também, segundo eles, Allan Kardec, um médium fabuloso. E Jesus Cristo, Allan Kardec e Jesus Cristo estão ali. O espiritismo científico é conhecido também como autoespiritismo, já falei um pouquinho, espiritismo ortodoxo e espiritismo profissional. Refere-se a grupos espíritas que negam o espiritismo como religião, intitulam-se filósofos, científicos, beneficentes e movimentos e organizações místicas e esotéricas. Ou seja, é um pessoal mais da discussão, da elaboração, da filosofia. Um exemplo de espiritismo científico bem conhecido no Brasil é a LBV, a Legião da Boa Vontade. Sabia que esse negócio aí é espírita até a alma? A Legião da Boa Vontade? Então, fundada por Alziro Zarur, que aos 12 anos de idade diz ter recebido uma revelação de Jesus, claro, isso é um próprio da seita. Veio um anjo Moroni, veio a revelação de Jesus, veio um Gabriel, Miguel, é sempre assim, dando-lhes a missão de esclarecer e pregar o Novo Testamento. Olha só. Em 1950, a LBV é organizada oficialmente após a morte de Zarur. O seu secretário José Simões de Paiva Neto assume a presidência da LBV. As doutrinas da LBV, da Legião da Boa Vontade e as obras assistenciais conquistaram enorme prestígio perante a sociedade. Eu cheguei a contribuir com a LBV, meu povo, vocês não têm noção. Até eu saber, eu era um adolescente, jovenzinho ainda, até saber, ajudei bastante. O pessoal passava na rua vendendo coisas, falando dos projetos sociais, até a gente entender. E uma das coisas é as boas obras, que uma das coisas do espiritismo, né? Se você for bom, se você fazer boas obras, se você der cestas básicas, se você fizer isso, então é a meritocracia, você precisa merecer. Mas por trás dessa aparência de caridade está uma doutrina herética. No livro Jesus, a Saga de Alziro Zarur, volume 2, Zarur reiteradas vezes afirma ser a reencarnação de Allan Kardec. Por isso, Paiva Neto afirmou: Zarur e Kardec são um no Cristo de Deus. Para a LBV, Allan Kardec não concluiu sua obra, como também o Espiritismo não deu a última palavra. Por isso, Alziro Zarur veio completá-la. É por essa crença que a LBV se intitula a quarta revelação de Deus aos homens. Bom, vamos ver algumas heresias, né? Nós já falamos coisas que são meias verdades ou mentiras que estão fora do escopo do entendimento. Estamos falando do cristianismo? Então não é uma religião cristã, é uma religião herética. Porque ela não está dentro do entendimento comum do cristianismo e também atenta contra algumas verdades da palavra de Deus. Possibilidade de comunicação com entidades espíritas desencarnadas, ou seja, você pode bater papo com o espírito, tá? Então você vai ali, o espírito está lá, você não está vendo, mas ele está fora do corpo, você pode se comunicar com essas entidades. Segundo lugar, a crença na reencarnação através da purificação pelo sofrimento e pelas boas obras que praticam até atingir a salvação. Você já viu a expressão, eu devo ter tacado pedra na cruz? Essa é uma expressão altamente pura, cristalinamente espírita. A pessoa que está dizendo essa frase está dizendo, lá, quando eu estava na pessoa daquele guarda, ou em um daquela multidão, e Jesus estava sendo crucificado, eu taquei pedra na cruz, por isso que eu estou pagando hoje o que eu estou pagando. Então a expressão, eu devo ter tacado pedra na cruz, é justamente para justificar que o sofrimento que você está tendo agora é pagando o erro que você cometeu quando estava encarnado naquela outra pessoa. Essa é a crença da reencarnação. E é assim. E há uma vertente do espiritismo que crê que você vai reencarnando não só em pessoas, mas em animais e até insetos, até alcançar um espírito puro.
você vai purificando. Você cometeu um AM, tá? Você fez uma bobagem agora? Beleza, meu amiguinho, tu tá frito, sabe por quê? Porque nas próximas vidas, você vai vir como um cachorro, você vai vir como um, sei lá o que, como eu não sei. Você vai vir, você vai pagar. E pelo sofrimento, pelo purgatório, você vai purificando o seu espírito até ser um espírito de luz. Será que é contra aquilo que nós acreditamos, que diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas feridas deles nós fomos sarados. Bom, a crença, em terceiro lugar, na pluralidade de mundos habitados, sendo a Terra o planeta de expiação, né? Então existem outros lugares, existem outras comunidades, existem outras realidades de vida e todo mundo vem para cá para pagar. Qualquer outro lugar é melhor do que a Terra, tá bom? Então, você aprontou lá no mundo qualquer, outro mundo, outra realidade, ou você vai vir para o planeta Terra para pagar. Então, assim, só para começar, nós já estamos fritos, a partir da ideia dos espíritas. O progresso pessoal, um outro pensamento, uma outra heresia, depende unicamente do próprio indivíduo e acumula-se de encarnação e encarnação. Sobre isso eu já falei. Você vai progredindo à medida que você vai encarnando, né? Vai pagando, vai se purificando, vai tornando uma pessoa melhor. Quinto, o contato com Deus é feito através de guias ou espíritos que se manifestam através de médiums, podendo assim ajudar as pessoas. Quer conversar com Deus? Vai no centro espírita, você vai receber um passe ali, e aí você vai ter um contato com Deus através de um intermediário que não é o Espírito Santo de Deus, que está intercedendo por você. É um outro espírito que vai te conectar com Deus ali, ok? Entendeu? Será que é uma heresia olhando para a palavra de Deus? 6. Afirmam que Jesus Cristo não é Deus, e sim uma entidade muito evoluída que veio a este mundo, e nós já falamos um pouquinho sobre isso aí. Reencarnação dos mortos, que é dentro daquilo que eu acabei de falar, mas de uma maneira mais objetiva aqui. A reencarnação, que é a crença na volta da alma à vida corpórea. Você acabou de morrer, a Bíblia diz, e aí existem algumas interpretações, eu prefiro assim, não é sobre isso que estamos estudando aqui, mas assim, só que já que entrei no assunto, você morre, você vai direto para a presença do Senhor. Você já vai para as delícias do céu, tá bom? É um jeito de eu entender quando eu olho para a vida de Estevão, apedrejado, a mando de Paulo. Antes de morrer, ele diz, vejo os céus abertos, e acredito que ele estava vendo era o céu, e para lá ele estava indo mesmo. Bom? Por isso que, já no tempo de João Batista, havia aquela ideia de quem é que está aqui, na figura, na carne, na pessoa, no corpo, não é? Então a ideia de que João Batista era a reencarnação de Elias. Lucas capítulo 1, versículo 17, diz, no espírito e virtude de Elias. Os espíritas pegam essa passagem para dizer que João Batista era a reencarnação de Elias. Agora, diga para mim, como Elias poderia reencarnar se a Bíblia diz que Elias não morreu, ele foi levado vivo para o céu? De acordo com 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. O próprio João refutou, em João capítulo 1, versículo 19 e 20, as pessoas perguntavam para João, escuta, João, você é Jesus? Ah, você é Jesus que voltou aí? Não é? Inclusive era um pensamento de Herodes, né? Será que está de volta aí o profeta, o Jesus que nós acabamos de matar? Será que o cara está de volta aí? Não sou eu, não. E você é um dos profetas? Nós estamos esperando a volta de Elias aí, rapaz. É você? João Batista falou, não sou eu, rapaz. Elias reaparece ao lado, aí na sua revista, está escrito Abraão, tá, gente? Mas não é Abraão, não. Pode riscar aí. Se você está acompanhando a leitura, risca Abraão aí, coloca Moisés, tá bom? Jesus aparece ou reaparece ao lado de Moisés
e Elias conversando com Jesus a respeito da sua morte. Eles dizem o seguinte: escuta, e o monte da transfiguração? O que você me diz? Lá aparece Jesus, aparece Elias e aparece Moisés. Elias e Moisés, de volta, Jesus de volta. Isso é ou não é a reaparição do Espírito trazendo uma mensagem para os homens? Bom, se Elias tivesse reencarnado como eles mesmos imaginam, não seria Elias que voltaria ali. Quem estaria ali seria João Batista, concorda comigo? Quem deveria reaparecer. Tá bom? Então, eles estavam conversando ali entre eles. Eles não estavam conversando com os discípulos. A Bíblia diz que sim, no Monte da Transfiguração, Jesus teve o seu corpo transfigurado, ou seja, naquele momento, Jesus pôde receber o corpo divino, o corpo que eu e você teremos, inclusive. O corpo de Jesus na transfiguração é semelhante ao corpo que nós teremos quando nós formos ressurretos, ou como nós formos assuntos aos céus, né? Por enquanto estamos nesse corpo aqui, tá, gente? Fazer o quê, né? Tá bom demais, vamos agradecer a Deus pelo corpo que nós temos, né? Mas nós seremos igual a Jesus, tá bom? Bom, então, nesse caso, eles estão conversando entre eles. Então não seria um espírito, uma das defesas, seria um espírito conversando com os discípulos de Jesus, ok? O novo nascimento comprova a reencarnação. Jesus disse a Nicodemos que para entrar no reino de Deus era preciso nascer de novo. O próprio Jesus deixa claro ao dizer que se trata do nascer da água e do Espírito. Os espíritas dizem o seguinte: imagina, espiritismo, reencarnação. Você tem que nascer de novo. Como é que você nasce de novo? Você morre, seu corpo vai para a terra, seu espírito entra num outro corpo, pronto, nasceu de novo. Essa é a defesa, mas ali o texto está dizendo, se não nascer da água e do Espírito, 2 João capítulo 3, versículo 5. O texto mais enfático contra essa heresia, inclusive, está em Hebreus capítulo 9, 27. Ao homem está determinado morrer uma só vez, é o que diz lá em Hebreus. Vindo depois disso o juízo, ou o julgamento, é o que diz Hebreu. Ao homem está determinado morrer uma só vez. Gente, com essas palavras, vindo depois disso o juízo, então esqueça a reencarnação, é uma heresia. A comunicação com os mortos. Bem, os espíritas fazem preces em favor dos mortos e afirmam comunicar-se com eles. O que acontece nesses casos é a manifestação dos demônios, tá, gente? Eu sei que pode parecer pesadão assim falar isso para vocês, mas é o que acontece. É a manifestação de demônios que usam fatos e expressões de pessoas mortas. Olha, deixa eu falar um negócio. A Bíblia diz que o diabo, ele não pode ler a sua mente. Você sabia disso? O diabo não pode ler a sua mente. Agora, vamos ser honestos. Você vai numa sessão com um psicólogo, com 3, 4 sessões do psicólogo, ele já está te entendendo como é a construção do seu pensamento, as suas reações diante daquilo que você está falando ali, 1 hora ou 2. Agora imagina o diabo que anda 24 horas em volta da gente como leão, tentando tragar, estudando, tentando nos tragar, estudando todo o nosso comportamento. Você acha mesmo que ele não vai usar de toda a artimanha? A Bíblia diz que ele se transformaria até mesmo, se possível fosse, num anjo de luz e enganaria. Se possível, aliás, transformaria num anjo de luz e, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então, gente, é claro que aquilo ali é uma mentira do diabo, simplesmente assim, é manifestação de demônios que usam fatos e expressões de pessoas mortas para enganar, como argumento bíblico. Citam o caso do rei Saul e a feiticeira de Endor. Tá?
Aliás, né, antes de falar sobre o rei, sobre Saul e a feiticeira de Endor, como é perigoso esse negócio de alguém botar a mão na tua cabeça e falar e revelar coisa para você, tá, querido? Tá? É gostoso, é delicioso, dá um arrepio. Eles acertam, né? Só tem um detalhe. Claro, enfim, a gente, não vou nem, vamos continuar. Mas tá aí uma dica. Então, falei isso aí. O que eu tô querendo falar precisa de mais tempo para a gente não julgar pessoas também. Temos que ter muito cuidado, porque Deus é Deus. E não adianta eu falar que Deus faz de um jeito e é desse jeito que Deus faz, porque isso seria uma tremenda heresia. Deus não se manifesta só do nosso jeito, não. Deus é Deus, pronto, acabou. Deus vai cuidar, responder a você talvez do jeito que você é capaz de entender. Mas, queridão, querida, as seitas, as heresias e as mentiras estão aí. Muito cuidado, tá bom? É só o que eu vou falar para você. Muito cuidado com muitas coisas aí. A palavra de Deus. Gente, a Bíblia, já falamos, a Bíblia. Bom, aqui eles citam o caso do rei Saul e a feiticeira de Endor. Não para justificar o espiritismo também. Estão mais uma vez equivocados. Porque quando o rei Saul perguntou à feiticeira o que ela estava vendo, ela respondeu: vem subindo um ancião, né? Porque Saul foi consultar uma feiticeira para saber sobre o futuro dele. Olha só. Ele tinha que ir para a guerra, a chapa estava quente, ele já não estava mais ouvindo Deus, porque ele tinha quebrado com Deus. E a feiticeira falou assim: eu estou vendo um cara subindo, entendeu? É um ancião. E ele deu as características de ancião. E Saul falou: opa, eu já sei quem é. É Samuel. E aí, Samuel mandou a profecia para cima de Saul. E aí eles acreditam que isso é o espírito de Samuel voltando para conversar com Saul, dando a ele informação do que inclusive ia acontecer. Só que tem um detalhe, não aconteceu conforme o entendimento e nem as palavras de Saul. Foi Saul que teve essa impressão de que era o profeta Samuel. E a prova disso é que as profecias dadas pelo dito ancião, lá em 1 Samuel 28:19, não se cumpriram. Pronto, só isso. As profecias não se cumpriram. E a Bíblia diz o seguinte: se alguém fazer uma profecia para você, porque as profecias são coisas de Deus, tá? Tá na Bíblia. Profecia é verdade para a gente e para todos nós. E a Bíblia diz o seguinte: o que você faz? Alguém mandou uma profecia para você, e agora? O que você faz? A Bíblia diz: fica esperando. Se acontecer, é verdade. Se não acontecer, é mentira. Eu, às vezes, fico aqui, isso é muito pessoal, tá, gente? Eu pergunto para Deus: então, por que eu quero a profecia? Para saber se é verdade ou não, tenho que esperar. Porque poderia ser, fez uma profecia, vai nela! Não é verdade? Segue! Não, a Bíblia diz: não segue não. Opa! A Bíblia diz: não segue não. Recebeu uma profecia, não sai doido não. Espera. Se cumprir, é verdade. Se não cumprir... Bom, enfim. Por isso que a palavra de Deus, a Bíblia responde a Bíblia nos orienta, e a gente só entra nas mentiras e nas roubadas de Satanás porque muitas vezes a Bíblia não é suficiente para a gente, né? Então a gente quer alguma coisinha a mais, um negocinho a mais, e aí os lobos de ocasião estão aí dizendo coisas, respondendo. A Bíblia diz que nesse tempo as pessoas iam sentir uma coceira no ouvido, assim. Sabe o que é coceira? Você já teve aquela coceira no ouvido, assim? A Bíblia disse: eles vão ter coceira no ouvido, querendo ouvir as coisas de acordo com a sua própria vontade, de acordo com o seu querer, com o seu propósito, com a sua satisfação. É o que a Bíblia... Olha o perigo, gente. Então as profecias daquele suposto lá não aconteceram. Saul não morreu. Ele foi morrer apenas 3 dias depois. Isbosete e Armone e Mefibosete
sobreviveram, que disse que ia morrer tudo. Saul não foi entregue aos filisteus. Saul cometeu suicídio. A Bíblia condena, portanto, veementemente a tentativa de comunicação com os mortos. Deuteronômio, Isaías e no já citado caso de Lucas, lá no Monte Tabor, Moisés e Elias conversaram com o Cristo transfigurado e não com os discípulos. Não pode ser caracterizado esses textos como caso de comunicação com os mortos, ok? Guarde bem isso aí. Bem, a lei do karma. É o meu karma. Já ouviu essa expressão? É o meu karma. As pessoas sofrem porque estão pagando as faltas de uma vida anterior. Eu já falei isso aqui para vocês, né? Por que está sofrendo? É porque jogou pedra na cruz lá. Elas estão usando mal o seu livre-arbítrio, cometendo alguma falta grave, e isso traz sofrimento nessa vida, mesmo ou em outra vida futura. O espírito tem que pagar pelos seus pecados. Gente, essa doutrina é tão contrária ao cristianismo e aos ensinos de Cristo que só ela já acaba praticamente, refuta praticamente com toda e qualquer possibilidade de ser uma religião cristã capaz de interpretar os ensinos de Jesus. O espírito tem que pagar pelos seus pecados, imagina. Do primeiro até o último. É uma expressão espírita. A história de Jó nos mostra que pessoas boas e íntegras diante de Deus também não são poupadas de sofrimento. Tá bom? Sinto muito, tá, queridão, querida? Queria dizer outra coisa para você, para te deixar contente, mas seria uma tremenda mentira e só ia piorar a sua situação. E a minha também, né? Então eu e você, né, para não dizer que eu estou aqui dizendo para você, mas para a gente entender, gente boa sofre também, tá? Gente boa sofre também. Pessoas íntegras passam por momentos de adversidades, de lutas e de provações. Então, se você está no meio de uma prova aí, cuidado para não achar que por uma outra razão que você não consegue encontrar e fica buscando o porquê. É porque nós estamos nesse mundo mesmo e aqui a gente sofre, tá bom? Então, o sofrimento não é prova de que a pessoa cometeu uma M lá no passado e agora está pagando. Jesus explica a seus discípulos que o rapaz cego não está assim porque pecou, nem tampouco devido ao pecado de seus pais, porque esse já era um pensamento lá no tempo de Jesus. Quando eles passaram na estrada, viram o menino sofrendo, eles falaram: Jesus, que situação feia é essa, rapaz? Quem foi que pecou? Foi o pai, foi a mãe, foi a avó? Está pagando na conta de quem? Foi Jesus falou: não tem nada disso aí não está pagando na conta de ninguém não. Isso aí tem outro propósito, tem uma outra razão de ser. A Bíblia diz que há injustiça e sofrimento porque o mundo está amaldiçoado pelo pecado. O pecado gera injustiça e dor. Nem sempre é culpa de quem está nessa situação. É o que nos diz Eclesiastes capítulo 9, 11 e 12. Os homens podem cair em desgraça quando menos espera. Qualquer. A salvação. Já estamos chegando ao fim, pessoal. A salvação. Os espíritas pregam que a salvação vem pela prática de boas obras e por meio de sucessivas reencarnações, que servem para aprimorar a qualidade da alma. Já falei sobre isso aqui, vai purificando e tal. Paulo refuta essa heresia ao escrever aos Efésios, esclarecendo que a salvação não é uma conquista ou mérito humano, porque pela graça sois salvos, nos diz o texto, não vem de vós, não vem das obras, é dom, ou seja, é dádiva de Deus. Efésios 2, 8 e 9 e 1 Pedro 1, 19 fala sobre isso também. Vamos para a conclusão, minha gente? Muito simples. Como você está vendo, não é aceitável a pretensão de que o Espiritismo seja uma organização cristã. Nunca, não passa nem perto. O Espiritismo segue os conteúdos que julgam haver recebido dos espíritos através da mediunidade, invoca espíritos desencarnados, acreditam na reencarnação, na lei do karma, além de negar a divindade de Jesus, rebaixando-o à posição de um médium apenas. Porém, a palavra nos diz quem é Jesus. Ele é o nosso
Deus Todo-Poderoso, Ele é Deus presente, Ele é Deus conosco, Ele é a nossa razão de viver, Ele é Filho de Deus Pai, Criador e sustentador de todas as coisas. Que você fique esperto, não apenas para se defender, mas também para ser um instrumento de libertação na vida daqueles que, por falta de conhecimento, não é que a Bíblia diz, sabe por que vocês erram? A Bíblia diz, e aliás diz para o povo de Deus, né? A Bíblia diz para mim e para vocês, sabe por que você comete erros aí? Sabe por que vocês de vez em quando estão num beco num beco sem saída? Porque vocês não conhecem a Escritura. Errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Gente, a Escritura é nossa... não sei se eu posso chamar agora, depois eu vou ver se eu posso chamar de salvo-conduto. A Escritura é nosso salvo-conduto para a salvação, para garantia, para a salvação é Jesus, mas eu digo para garantia de uma vida que a gente possa chamar de vida bem vivida. Somos seres humanos, claro que eu não estou sendo leviano e dizendo que nós não enfrentamos adversidades, lutas, provações. Tem coisas que nós criamos, gente. Tem coisas que elas são do caminho, são eventualidades. Tem coisas que são circunstanciais e que nos causam sofrimento, tá bem? Então, cuidado para não tentar buscar resposta em sofrimento, quando na verdade nós deveremos buscar o conforto e o consolo no Senhor, tá bem? Eu sei que sofrer é barra pesada e alguns sofrimentos, eu sei, alguns são muito duros. Talvez você esteja vivendo e sofrendo um momento muito difícil. A gente não pode ser leviano e dizer, faz isso assim. Não, nós somos seres humanos, nós sentimos, nós sofremos. A dor, às vezes, é quase que insuportável, mas quase que, tá bom? Porque a Bíblia diz também que Deus não vai permitir a você que nenhuma armadilha lhe seja feita, que com ela não venha também o escape. Você não vai ficar. Você vai se levantar com sabedoria, confiando no Deus verdadeiro, que não conta mentirinhas, que não tem intermediário, que fala direto com você, que não está colocando sobre você o ônus de um pecado que você cometeu em outra vida e está agora pagando até purificar. Não, Ele já levou sobre si todas as nossas dores e nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas feridas dele nós fomos sarados.